A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. David Poinshu, a fé que abre o maravilhoso mundo divino. No sul da China, os nativos foram surpreendidos por uma longa estiagem. Em consequência disso, a falta de alimentos não se fez esperar. Em meio para aquelas circunstâncias, chegou um missionário, anunciou o evangelho e o povo começou a crer em Jesus Cristo. Certo dia, um dos recém-convertidos se aproximou do missionário, manifestando a imperiosa necessidade de sobrevivência. Pastor, estamos morrendo de fome. Por acaso o Senhor pode nos ajudar? Diante da pergunta desesperadora, o missionário respondeu: pelo esforço humano, não podemos fazer nada. Entretanto, o Antigo Testamento narra que Deus enviou o maná para o povo de Israel. Em sua passagem pelo deserto, o povo foi suprido de uma forma poderosa. Se nos ajoelharmos em oração, Deus nos protegerá contra a fome, assim como fez com o povo de Israel. Um grande milagre vai acontecer. Todo o povo orou durante 4 dias e 4 noites. Quando terminaram de orar, uma grande tempestade se formou no norte e nuvens começaram a se acumular, provocando chuvas torrencial. O surpreendente é que, logo após a chuva, o povo descobriu um monte de trigo tão grande que precisou ser removido com paz. A fé nos permite ter acesso para a 4ª dimensão, o mundo de Deus. Muitos cristãos não experimentam o mundo de Deus porque não atraem a 4ª dimensão mediante a fé. Todos os feitos de Jesus narrados na Bíblia são produto da atração do mundo da 4ª dimensão. Se você começar a ler a Bíblia com a lente da 4ª dimensão, descobrirá que, ao realizar o milagre, Jesus não dizia, eu o curei, e sim, a sua fé, a sua 4ª dimensão, o curou, ou a sua fé o curou, vá em paz. Em outras palavras, nossa fé é o milagre da 4ª dimensão. O que provocou a ira de Deus em Cádiz Barnea, limite da terra de Canaã, lugar que manava leite e mel, foi a falta de fé e a desobediência por parte de Israel. Logo depois de passar 40 dias fazendo o reconhecimento da terra de Canaã, 10 espias falaram mal da terra e criaram um ambiente de insegurança e medo. Aqueles espias não tinham Deus no coração, reconheceram, ouviram e observaram a terra do ponto de vista humano. No final das contas, como não criam em Deus, obviamente tampouco lhes puderam obedecer. Por causa do relato desanimador, todo o povo de Israel amedrontou-se, pôs-se em prantos e pediu um novo líder a fim de voltar para o Egito. Tratava-se de uma rebeldia, uma falta de segurança e desobediência grupal. Como consequência, a ira de Deus obrigou Israel a viver durante 40 anos no deserto. O pecado que mais desagrada a Deus é a desobediência e a falta de fé. Algo semelhante aconteceu quando Jesus pregou a palavra em Nazaré, o vilarejo onde vivera. Na sinagoga, o Senhor abordou 2 temas do Antigo Testamento. Tratava-se de nada menos que o milagre de Elias e o de Eliseu. Por meio deste relato, podemos nos dar conta das consequências de alguém que tem fé e reage diante da palavra. O primeiro milagre foi algo que aconteceu na época de Elias.
Havia uma grande seca porque não havia chuvas há mais de 3 anos e 6 meses. Em consequência, muitas mulheres em Israel tinham ficado viúvas. No entanto, as viúvas não criam em Deus, tampouco lhes obedeciam. Portanto, Deus não as ajudava. Entretanto, havia uma viúva que vivia em Serepta, um vilarejo pagão. Serepta pertencia para a terra de Sidom, que adorava Baal. Aquela viúva, porém, temia a Deus, cria nele e o obedecia. Embora para o profeta Elias aquela viúva não passasse de uma mulher pagã que adorava outro Deus, o Senhor enviou o profeta para vê-la, para chegar até a sua casa. Ao se aproximar, Elias viu que a viúva estava apanhando lenha e disse: "Vá agora mesmo e me traga um pão e uma vasilha de água." A mulher disse: "A única coisa que tenho é um punhado de farinha e um pouco de azeite numa botija. Eu estava exatamente apanhando lenha para entrar e preparar comida para que eu e meu filho passemos a comer para depois morrermos." Elias insistiu: "Faça o que você precisa, mas traga-me primeiro um pão feito com sua farinha e seu azeite. Não se esqueça também da botija de água. Se fizer o que digo, não se acabará a farinha da vasilha, nem o azeite da botija." Em circunstâncias tão desalentadoras, a viúva de Serepta creu na palavra de Elias. Certamente, ela também estava com fome. Além disso, tinha um filho que chorava, pedindo comida. Entretanto, não pensou em sua situação, nem na situação de seu filho. Preocupou-se primeiro em obedecer ao profeta, em obedecer a Deus. Não é fácil obedecer pela fé. No entanto, a viúva de Serepta deu de comer a Elias e o profeta comeu pão e bebeu água que lhe serviu de uma forma poderosa, e a viúva foi recompensada. Por causa da obediência, a farinha da vasilha não diminuiu, nem o azeite da botija, e isso durante 3 anos e 6 meses, enquanto durou a seca naquela região. Foi o milagre de Deus. Onde há fé e obediência, pode-se experimentar a presença de Deus. O segundo milagre a que Jesus se referiu ocorreu na época de Eliseu. Nesse tempo, havia muitos leprosos em Israel. No entanto, nenhum deles cria que Deus poderia curá-lo. Contudo, o que aconteceu a Naamã, general do exército da Síria, país inimigo de Israel, foi diferente. Ele era leproso e, certo dia, Naamã ouviu uma jovem serva israelita dizer a seguinte narrativa para sua senhora: "Eu gostaria que o meu senhor fosse até o profeta em Israel. Se Eliseu orasse por ele, meu senhor seria curado da lepra." A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Assim que escutou essas palavras, Naamã viajou até Samaria para encontrar-se pessoalmente com o profeta. Todavia, ele foi primeiro ao rei de Israel, que reagiu. Rasgou as vestes e disse: "Por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me enviou alguém para que eu o cure de lepra." Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Segundo Reis, capítulo 5 e o versículo 7. O rei teve essa reação porque imaginava que a presença do sírio tinha segundas intenções, isto é, aquela seria uma desculpa para atacar Israel. Ao ouvir a notícia de que seu rei havia rasgado as vestes, Eliseu pediu que lhes enviasse Naamã. Assim, Naamã apresentou-se diante da casa de Eliseu, acompanhado de seu grande exército. Para sua surpresa, porém, o profeta nem sequer saiu para saudá-lo e enviou um servo para lhes dizer: "Vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado." Segundo Reis, capítulo 5, versículo 10. Ao ouvir essas palavras, Naamã ficou muito indignado e saiu dizendo: "Eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor seu Deus, moveria sua mão sobre o lugar da lepra e eu ficaria curado. Não são os rios de Abaná e Afafá, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel?
Será que não poderia me lavar neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Segundo Reis capítulo 5, versículos 11 e 12. Quando Naamã, furioso, virou-se para ir embora, seus servos se aproximaram dele e disseram: Meu pai, se o profeta lhes tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhes diz para se lavar e ser purificado. Naamã foi persuadido por seus servos a banhar-se 7 vezes no Jordão, tal qual o profeta Eliseu havia mandado. E o milagre aconteceu. Naamã foi completamente curado de sua lepra e sua pele ficou tão lisa como a pele de um bebê. Naquela ocasião, na sinagoga, Jesus recorreu a estes 2 milagres. No entanto, esses 2 relatos não coincidem exatamente com o espírito do Antigo Testamento, visto que, em ambos os casos, os protagonistas pertenciam a 2 nações pagãs. A viúva de Serepta era uma mulher da terra de Sidom e Naamã, o general do exército, era um homem da Síria, inimiga de Israel. Qual o ensino que Deus quer ministrar a nós por intermédio dessas histórias? Elas significam que, sem crer e obedecer, mesmo que a pessoa faça parte de uma nação eleita por Deus, ele não os ajudará. Ao contrário, se apesar de pertencer a uma nação pagã, a pessoa temer a Deus, crer e obedecer, então o Senhor virá em seu socorro. A isto se conclui que um outro nome da fé chama-se obediência. Se você e eu tivéssemos estado no lugar da viúva de Serepta ou no lugar de Naamã, o capitão do exército sírio, certamente não teríamos ficado tão satisfeitos diante da aparente vaidade de Elias e Eliseu. Como na história da viúva, cujo plano era sentar e comer junto com seu filho e depois se deixar morrer, o profeta pede que lhes dê de comer e ela o faz. E como no exemplo de Naamã, que viera de tão longe com seu exército para o profeta de Deus o atendesse, e o que não aconteceu, observamos algo em comum. No Novo Testamento, a reação de Jesus para com a mulher Ciro-Fenícia, a quem ele comparou com um cão, é também estranha, porque não coincide com a imagem de Jesus que não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante, como está escrito em Isaías capítulo 42 e o versículo 3. Além disso, os protagonistas destas histórias são todos eles estrangeiros. A Bíblia os apresenta como modelo de fé a ser seguidos, apesar de sua nacionalidade. A razão de eles terem se tornado heróis na fé é que não se deixaram mover por seus sentimentos e emoções, características da terceira dimensão. Eles obedeceram. Nesse sentido, o outro nome da fé é obediência. Alguém que diz ter fé e não obedece tem uma fé morta. A fé genuína é demonstrada mediante a obediência. Que Deus abençoe a todos. Pessoal, deixe-me agradecer a sua companhia. Que Deus abençoe vocês ricamente em nome de Jesus Cristo. Quero agradecer aos colaboradores, ofertantes dizimistas do canal. Abençoando o canal Boas Novas Guarabira, você está abençoando a obra missionária da Igreja Boas Novas em Guarabira, na Paraíba. Dê uma olhada se você está inscrito no canal, ativa o sininho, porque nós vamos trazer uma série de mensagens do pastor Paul Inchou. Que Deus abençoe vocês ricamente, diga de onde está nos acompanhando. Dê o seu like para fortalecer o canal, para que o YouTube entenda que você gostou do vídeo e recomende para mais pessoas. Todos os dias nós oramos por vocês. Sucesso na sua caminhada.